Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Arnon e vamos trabalhar com os conceitos relativos a sistemas eletroeletrônicos. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida vocês puderem anotar e postar no nosso fórum Tira Dúvidas. Haverá um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas, então postem lá suas dúvidas que terei prazer em responder. A nossa disciplina está dividida em 5 partes: a introdução aos sistemas eletroeletrônicos, comandos elétricos, controladores lógicos programáveis, os PLCs, sistemas automatizados e, por fim, falaremos sobre eletrônica de potência. Bom, o que são os sistemas eletroeletrônicos? Sistema é um conjunto de elementos funcionando de forma interligada e interdependente. Eletro é tudo relacionado a dispositivos acionados eletricamente, como relés e motores. Eletrônico é tudo o que é montado baseado em dispositivos de silício, como transistores e chips. Portanto, sistemas eletroeletrônicos são dispositivos muito utilizados em indústrias que utilizam a parte elétrica e eletrônica para funcionarem. Os dispositivos eletroeletrônicos fazem parte da automação industrial de uma empresa e estão presentes nos computadores, CLPs, microcontroladores e CNCs. Esses dispositivos são aplicados em várias áreas de produção industrial, como, por exemplo, a automobilística, a química, têxtil, mineração, dentre várias outras. Falaremos agora sobre os materiais utilizados nos sistemas eletroeletrônicos. Materiais são as substâncias com as quais se produzem objetos ou coisas. Focaremos aqui nos principais materiais utilizados na eletroeletrônica, que são divididos basicamente em condutores, os que conduzem corrente elétrica, os semicondutores, os que conduzem corrente elétrica sob determinadas condições, e os isolantes, os que não conduzem corrente elétrica em nenhum caso. Materiais condutores possuem baixa resistividade, permitindo assim a passagem de corrente elétrica. Como exemplo, podemos citar o cobre, muito utilizado em cabos elétricos. Podemos citar também o alumínio, muito utilizado nas redes elétricas de alta tensão. E o ouro, que por ser um metal nobre não oxida e é excelente condutor, porém não é muito utilizado devido ao seu alto custo. Os materiais semicondutores possuem baixa resistividade em determinadas condições. Ora ele conduz, ora ele não conduz. Como exemplo, podemos citar o silício, muito utilizado nos componentes eletrônicos, como os diodos e transistores. O germânio é utilizado em componentes de estado sólido e em detectores infravermelhos. E o selênio, que apresenta propriedades fotovoltaicas, converte luz diretamente em eletricidade, e fotocondutivas. A resistência elétrica diminui com o aumento da luminosidade. Os materiais isolantes possuem alta resistividade, não permitindo assim a passagem de corrente elétrica. Como exemplo, podemos citar os plásticos, utilizados nas tomadas e no isolamento de cabos elétricos. As borrachas podem ser utilizadas nas luvas isolantes e em tapetes de isolamento. Há também o baquelite, usado em conectores e tomadas. Os isolantes são separados de acordo com a tensão que se quer fazer o isolamento. Um pedaço de madeira, por exemplo, só pode ser considerado isolante até uma determinada classe de tensão. Se elevarmos essa tensão a determinados níveis, ele pode se tornar um condutor de eletricidade. Por isso, é muito importante ao técnico responsável observar até qual classe de tensão determinado isolante pode suportar. Falaremos agora sobre automação industrial. A palavra automação está diretamente ligada ao controle automático, ou seja, ações que não dependem de intervenção humana. Automação industrial pode ser entendida como uma tecnologia integrada de 3 áreas:
A eletrônica, responsável pelo hardware, a mecânica, na forma de dispositivos mecânicos, como os atuadores, por exemplo, e a informática, responsável pelo software que irá controlar todo o sistema. O diagrama de blocos de um sistema de automação consiste basicamente no atuador, sensor e controlador. O controlador recebe o erro através do sensor e aciona o atuador para a correção do erro no processo, obtendo uma variável manipulada e controlada. No entanto, vale ressaltar que vários sistemas não apresentam realimentação, isto é, não trabalham em malha fechada, são os chamados sistemas em malha aberta. Mesmo assim, determinadas tarefas são perfeitamente executadas. Um sistema de automação é composto simplificadamente por sensores, que são elementos que fornecem informações sobre o sistema, são as entradas do controlador. Atuadores, responsáveis pela realização de trabalho no processo ao qual está se aplicando a automação. O controlador é o elemento responsável pelo acionamento dos atuadores, levando em conta o estado das entradas e as instruções do programa inserido em sua memória. Neste curso, o nosso controlador será o controlador lógico programável, o famoso CLP. A arquitetura de rede para um sistema automatizado é dividida em 3 camadas. A primeira delas corresponde aos componentes presentes no chão de fábrica, que são os sensores e atuadores. A segunda corresponde ao dispositivo responsável por controlar e acionar as saídas, nesse caso, o PLC. A terceira está presente o supervisório, que permite a interação homem-máquina. Como falado, o sistema de controle é composto pelas entradas do sistema, pelo controlador, pelas saídas e por sensores que fazem a medição dessas saídas. A figura à direita mostra um sistema de controle de nível de um reservatório de água. O sensor de nível detecta o nível de água no reservatório, envia essa informação para o controlador de nível e este, por sua vez, envia sinais de comando para a válvula de controle, que vai abrir ou fechar de acordo com o comando recebido. Para controlar um processo, o CLP usa informações vindas dos sensores. A partir da leitura desses sensores, ele envia comandos para os atuadores. A leitura dos dados e a execução dos atuadores podem ser de natureza analógica ou digital. As variáveis analógicas são aquelas que variam continuamente com o tempo. As variáveis discretas ou digitais são aquelas que variam discretamente no tempo. Tipos de entradas e saídas. Neste tópico, citaremos os principais tipos de entradas e saídas que podem influenciar no comportamento do controlador. Começaremos pelas entradas discretas. As entradas discretas são aquelas que fornecem apenas um pulso ao controlador, ou seja, elas têm apenas um estado ligado ou desligado, nível alto ou nível baixo. São, por exemplo, as botoeiras, válvulas eletropneumáticas, pressostatos e os termostatos também. As entradas multibits estão entre entradas discretas e as analógicas. Estas destinam-se a controles mais precisos, como no caso do motor de passo ou servomotores. Um exemplo clássico é o dos encoders, utilizado para medição de velocidade e posicionamento. As entradas analógicas, como o nome já diz, elas medem as entradas de forma analógica. Para trabalhar com esse tipo de entrada, os controladores têm conversores analógico-digitais. Um exemplo seria os sensores de pressão ou os termopares. Saídas discretas são aquelas que exigem do controlador apenas um pulso, que determinará o seu acionamento ou desacionamento. Como exemplo, tem-se os contatores. Saídas multibits tem um conceito de operação semelhante às entradas da mesma categoria. Como exemplo, temos os drivers dos motores de passo e os servomotores. As saídas analógicas. De forma similar, o controlador necessita de um conversor digital para analógico, para trabalhar com esse tipo de saída.
Um exemplo são as válvulas proporcionais. Os principais tipos de motores são motor de indução, e os mais utilizados em indústria são os motores trifásicos de corrente alternada. Há também o motor de corrente contínua, o CC, como também é chamado, os motores síncronos, os servomotores e os motores de passo. Um dos pontos fundamentais para o entendimento dos comandos elétricos é a noção de que os objetivos principais dos elementos em um painel elétrico são proteger o operador e propiciar uma lógica de comando. Existe uma sequência genérica para o acionamento de um motor. Primeiro teremos os elementos de seccionamento, após os elementos de proteção contra correntes de curto-circuito e em seguida elementos de proteção contra correntes de sobrecarga. E por fim, teremos os dispositivos de manobra. Esses são os elementos básicos que todo circuito elétrico deve ter para que seja realizado o acionamento de um motor elétrico. Em comandos elétricos, irá se trabalhar bastante com um elemento simples que é o contato. A partir dele é que se forma toda a lógica de um circuito e também é ele quem permite a passagem de corrente ou não. Basicamente existem dois tipos de contato. O contato normalmente aberto, NA, este não permite passagem de corrente elétrica na posição de repouso. E temos também o contato normalmente fechado, NF. Este permite passagem de corrente elétrica na posição de repouso. Citaremos aqui os principais elementos presentes na área de comandos elétricos. Começaremos pelas botoeiras. As botoeiras atuam como contatos que passam de abertos para fechados ou vice-versa após a aplicação de uma força humana. Os relés são os elementos fundamentais de manobra de cargas elétricas, pois permitem a combinação de lógicas no comando, bem como a separação dos circuitos de potência e comando. Sobre os contatores, podemos considerar como relés expandidos, pois o princípio de funcionamento é similar. Conceituando de forma mais técnica, o contator é um elemento eletromecânico de comando à distância, com uma única posição de repouso e sem travamento. Vale ressaltar que no caso da botoeira, há o retorno para a posição de repouso através de uma mola. A botoeira faz parte da classe de componentes denominada elementos de sinais. Estes são dispositivos pilotos e nunca são aplicados no acionamento direto de motores trifásicos. Continuando sobre os principais elementos em comandos elétricos, temos os fusíveis, que são elementos destinados à proteção contra correntes de curto-circuito. Sua atuação deve-se à fusão de um elemento pelo efeito Joule, provocado pela súbita elevação de corrente em determinado circuito. Os disjuntores destinam-se à proteção do circuito contra correntes de curto-circuito. A principal diferença em relação aos fusíveis é que os disjuntores permitem religação do sistema, enquanto que os fusíveis devem ser substituídos por novos. Em alguns casos, quando há o elemento térmico, os disjuntores também podem se destinar à proteção contra correntes de sobrecarga. O relé térmico ou de sobrecarga tem a mesma função que o disjuntor, destinado à proteção contra corrente de sobrecarga, sendo os disjuntores mais comumente utilizados. Para finalizar, é apresentado um circuito para a partida direta de um motor trifásico com sinalização. Este circuito destina-se simplesmente ao acionamento e interrupção do funcionamento de um motor de indução trifásico com sinalizações que mostrarão se o motor está ligado, desligado ou em falha. A primeira particularidade em manobra de motores é a divisão do circuito em circuito de comando e circuito de potência para a proteção dos operadores. No comando, geralmente se encontra a bobina do contator principal de manobra do motor. Os componentes e contatos estudados nessa aula destinam-se ao acionamento seguro de cargas ou atuadores elétricos, ou seja, a manobra dos mesmos. Dentre estes, destaque-se os motores de indução, por sua grande utilização no ambiente industrial. Esses, por sua vez, apresentam particularidades no seu acionamento
e essas devem ser consideradas nos circuitos automáticos. Analisando o circuito de comando, já podemos perceber a existência de uma manobra muito conhecida, que é a de selo por relé. O princípio do contato de selo é um dos mais básicos e aplicados, desde ligações simples de motores aos mais diversos tipos de ligações de comandos complexos. De uma forma abreviada, o contato de selo é um tipo de intertravamento que mantém o circuito energizado até que se aperte alguma botoeira para desligar o circuito. Bom, agora voltando ao nosso circuito, vamos iniciar nossa análise no momento em que a botoeira S1 é acionada. Ao pressionar a botoeira S1, permite-se a passagem de corrente pela bobina do contator K1, ligando o motor. Para que o mesmo não desligue, acrescentou-se um contato NA de K1 em paralelo com o S1. Este contato, como já foi falado, é denominado de selo. A botoeira S0 serve para o desligamento do motor. A lâmpada H1 corresponde à cor verde e, portanto, deve ser ligada somente quando o motor estiver funcionando. Por isso, para seu acionamento, utiliza-se um contato NA do contator K1. A lâmpada H2 tem cor amarela, indicando espera, ou seja, a alimentação de energia está habilitada e o motor está pronto para ser ligado. Utiliza-se um contato NF de K1 antes da mesma, pois, ao acionar o motor, essa lâmpada deve desligar. Finalmente, liga-se a lâmpada vermelha H3 no contato NA do relé térmico F1, para indicar falha de sobrecarga através do relé térmico F1. Pessoal, nessa sessão complementar, abordaremos sobre os motores elétricos. Existem vários modelos e marcas para uma infinidade de aplicações, mas focaremos aqui no motor mais comum e mais utilizado, que é o motor de indução trifásico. Ressalto aqui que esta parte da matéria está toda presente na apostila complementar postada no nosso portal. Peço que vocês façam o download da apostila, pois irá facilitar o acompanhamento de vocês. Começaremos agora por definir quais são os objetivos dessa sessão. Os objetivos: compreender o princípio de funcionamento do motor de indução trifásico, conhecer os principais tipos de motores elétricos, conhecer as principais características de motores elétricos, identificar e conhecer as ligações dos terminais dos motores de indução trifásicos. O motor elétrico tem como objetivo transformar a energia elétrica em energia mecânica, o giro do seu eixo. Características como custo reduzido, simplicidade de construção, facilidade de transporte, limpeza, alto rendimento e fácil adaptação às cargas dos mais diversos tipos fazem com que o motor elétrico seja o mais utilizado dentre todos os tipos de motores existentes. Há um grande número de tipos de motores, mas podemos classificá-los em dois grandes grupos, o de corrente contínua e corrente alternada. Os motores de corrente contínua, CC, são motores de custo elevado, requerem alimentação especial, que pode ser uma fonte de corrente contínua ou utilização de dispositivos capazes de converter a corrente alternada em corrente contínua, retificadores a tiristores. Necessitam assim de um programa constante de manutenção por causa do faiscamento, da comutação de suas escovas. Como vantagem desse motor, podemos citar alto torque em relação às pequenas dimensões do motor, controle de grande flexibilidade e precisão devido à elevada gama de valores de ajuste de velocidade. O uso desse tipo de motor é restrito a casos especiais, em que tais exigências compensem o elevado custo da instalação. Devido ao baixo custo dos motores de corrente alternada e o desenvolvimento da eletrônica industrial, que tornou possível o controle em corrente alternada, hoje os motores CC são considerados obsoletos e destinados a aplicações muito específicas. Assim, os motores CA, ou seja, de corrente alternada, são os mais utilizados em aplicações industriais. O motor CA
tem uma série de vantagens sobre o motor CC. São elas a baixa manutenção, a ausência de escovas comutadoras, a ausência de faiscamento, baixo ruído elétrico, custo inferior, velocidade de rotação superior, grande disponibilidade de fornecedores de motores CA em relação ao motor CC, o que facilita a sua aquisição. Não necessitam de circuitos especiais para alimentação, uma vez que a distribuição de energia elétrica é feita normalmente em corrente alternada. Dentre os motores de corrente alternada, destacam-se os motores síncronos e os motores assíncronos. O motor síncrono funciona com velocidade fixa. Geralmente, este tipo de motor é utilizado em sistemas de grandes potências ou quando a aplicação exige velocidade constante. Para sistemas de baixa potência, este tipo de motor não é muito utilizado, pois apresenta alto custo em tamanhos menores. Entretanto, os motores síncronos, como trabalham com fatores de potência reguláveis, podem ajudar a reduzir os custos de energia elétrica e melhorar o rendimento do sistema de energia, corrigindo o fator de potência na rede elétrica, onde estão instalados. O motor assíncrono, também chamado de motor de indução, é utilizado na grande maioria das máquinas e equipamentos encontrados na prática. É sem dúvida o mais utilizado devido à sua simplicidade, robustez e baixo custo. Sua velocidade sofre ligeiras variações em função da variação da carga mecânica aplicada ao eixo. No entanto, o desenvolvimento dos inversores de frequência facilitou o controle de velocidade e torque desses motores. Dentre os motores de indução, daremos ênfase aos motores de indução trifásicos, cuja sigla é MIT. Existem os motores de indução monofásicos, que são utilizados para cargas que necessitam de motores de pequena potência, como por exemplo ventiladores, geladeiras, furadeiras de bancada, etc. Motores trifásicos são motores próprios para serem ligados aos sistemas elétricos de 3 fases e são os motores de emprego mais amplo na indústria. Oferecem melhores condições de operação do que os motores monofásicos, porque não necessitam de auxílio na partida, dão rendimento mais elevado e são encontrados em potências maiores. Pessoal, falaremos agora sobre as características dos motores elétricos. Temos o torque, ou como também é conhecido, o conjugado. Denomina-se torque, também chamado de conjugado, a medida do esforço necessário para se girar um eixo. Frequentemente é confundido com força, que é um dos componentes de torque. O torque é o produto da força tangencial pela distância radial do eixo, onde esta força é aplicada de acordo com a equação 1.1. Ou seja, temos que torque é igual a força em newtons vezes a distância radial em metro. Meu resultado será o torque em newton-metro. Por exemplo, deseja-se mover uma carga de peso igual a 20 newtons, usando-se um motor elétrico com polia de raio igual a 20 centímetros. Qual o torque desenvolvido? Bom, através da equação nós temos que torque é igual a força vezes a distância radial em metros. Nós teremos então 20 newtons vezes 0,2 metro. Isso me dá um valor de 4 newton-metro. Potência mecânica. A potência mede a rapidez com que a energia é aplicada ou consumida. A potência é calculada dividindo-se a energia mecânica pelo tempo necessário para a realização deste trabalho. Por sua vez, o trabalho é calculado pelo produto da força aplicada, F, pelo deslocamento D, de acordo com as equações 1.1 e 1.3, onde F é a força aplicada, D é a distância em metros, P é a potência mecânica em watts, E é a energia mecânica, o T é o tempo em segundos.
Por exemplo, um guincho elétrico ergue uma carga de 45 kgf a uma altura de 100 metros em 30 segundos. Qual o trabalho realizado e a potência do motor guincho? A solução será então: trabalho é igual a força vezes distância, que será igual a 45 vezes 100 metros. Isso me dá um trabalho de 44 vezes 145 joules. A potência necessária será de 44 vezes 145, que foi o trabalho encontrado, o equivalente à potência mecânica em joules, dividido pelo tempo, que é de 30 segundos. O valor encontrado, então, será de 1,47 kW. As unidades mais usadas para a potência mecânica são o cavalo, sendo que um cavalo é igual a 736 watts, e o HP, horsepower, sendo que um HP equivale a 746 watts. Assim, a potência do motor anterior expressa em cavalos será 1,47 kW dividido por 736 watts, e o resultado dessa divisão será de 2 cavalos. Uma relação importante entre a potência mecânica e o conjugado é dada pela equação 1.4, onde a potência mecânica é o torque vezes ômega, que é a velocidade angular do eixo do motor em radianos por segundo. Assim, para uma potência mecânica constante, quando se trabalha com velocidades maiores, o conjugado desenvolvido tende a ser menor. Quando a força é expressa em kgf, a unidade de medida de energia mecânica encontrada será o kgf metro, a mesma usada para o conjugado. Entretanto, trata-se de grandezas de diferentes naturezas que não devem ser confundidas. Fator de potência. O fator de potência indicado por cosseno de φ expressa a relação entre a potência real ou ativa, P, e a potência aparente, S, de acordo com a equação 1.5. Potência elétrica. Para um motor trifásico, que apresenta 3 fases equilibradas, a potência elétrica consumida, ou seja, a ativa, é a soma das potências em cada fase. Admitindo-se ao motor uma carga equilibrada, a expressão mais usual para cálculo de potência elétrica é apresentada pela equação 1.6, ou seja, potência elétrica é igual a raiz de 3 vezes a tensão de linha aplicada, vezes a corrente de linha, vezes o fator de potência do motor. O rendimento. O rendimento define a eficiência com que o motor absorve energia elétrica da rede e a transforma em energia mecânica. Considerando a potência mecânica disponível no eixo do motor e a potência elétrica absorvida pela rede, o rendimento será a relação entre elas, de acordo com a equação 1.7. Ou seja, o rendimento do motor elétrico será a potência mecânica dividido pela potência elétrica vezes 100. O resultado será dado em porcentagem. Fator de serviço, FS, é o fator que, aplicado à potência nominal, indica a sobrecarga permissível que pode ser aplicada continuamente ao motor sob condições específicas. O fator de serviço é uma capacidade de corrente permanente, isto é, uma reserva de potência que dá ao motor condições de funcionamento em situações desfavoráveis. Por exemplo, fator de serviço igual a 1,15. Por exemplo, fator de serviço igual a 1,15. O motor suporta continuamente 15% de sobrecarga acima de sua potência nominal. Reversão no sentido de rotação do motor elétrico. Para se obter a mudança de sentido de rotação de motores trifásicos, o procedimento é muito simples. Basta inverter entre si duas fases quaisquer que alimentam o motor. Grau de proteção do motor. A exigência do grau de proteção intrínseca, Intrinsic Protection, depende diretamente do ambiente no qual o motor é instalado. Existem diversos graus de proteção para o motor. Quanto maior o grau de proteção IP do motor, maior a proteção contra poeiras e gotas de água ou chuvas. Não confundir IP, grau de proteção, com IP, corrente de partida.
O código apresentado à direita representa o grau de proteção de um motor e as primeiras siglas IP representam o índice de proteção. O primeiro dígito irá fornecer o grau de proteção contra objetos sólidos e o segundo dígito irá fornecer o grau de proteção contra a água. À esquerda é mostrada a tabela que relaciona os dígitos conforme o seu valor. Por exemplo, para o código IP65, teremos que este é um motor totalmente protegido contra poeira e protegido contra jatos de água. Bom, pessoal, terminamos então a nossa primeira aula de sistemas eletroeletrônicos. Na próxima aula, continuaremos a falar sobre comandos elétricos. Espero que tenham gostado. Lembrando que qualquer dúvida é só postar no fórum de Tira Dúvidas. Um grande abraço e até a próxima!